Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as mudanças que ocorreram no Brasil na década de 20. Mas espera, nós estamos na década de 20, só que estamos na década de 20 do século 21. Estou falando da década de 20 de um século atrás, 1920. 1920 foi um ano que marcou muitas transformações, uma década que marcou muitas transformações na sociedade brasileira. Primeiro, um crescimento populacional grande. Em 1890, a população brasileira contava com 14 milhões de pessoas. No ano de 1920, o censo já marcava a quantidade de 27 milhões de pessoas. No ano de 1930, 33 milhões de pessoas. Então, foi um salto significativo no aumento populacional. Esse aumento populacional, embora a maioria das pessoas ainda vivesse no campo, houve sim um crescimento nas cidades. E com o crescimento das cidades, processo de urbanização. Também a industrialização, também a entrada de todos aqueles produtos que nós estudamos, que surgiram na Belle Époque. Automóvel, rádio, telefone, tudo isso vai chegando e sendo introduzido na sociedade brasileira, causando mudanças nas formas de se comportar, o aumento da vida noturna com a expansão da rede elétrica. Então, tudo isso vai causando transformações no cenário brasileiro. Além disso, também, houve a fundação de duas universidades. Primeiro, a Universidade do Rio de Janeiro e depois a Universidade de Minas Gerais. Isso proporciona que mais pessoas, no caso filhos da elite, mas às vezes assim, mais pessoas possam ter acesso ao ensino superior no Brasil. No ponto de vista econômico, o cenário também se remodelava. A crise no café, que já vinha de anos anteriores, ela acaba se aprofundando a partir da crise de 1929, porque o Brasil perde um dos seus principais compradores, que eram os Estados Unidos, e também essa crise acaba ecoando na Europa e o Brasil também vai perdendo compradores na Europa. Por outro lado, a atividade industrial se expandia cada vez mais. E com essa expansão dessa outra atividade, novos atores políticos entram em cena. E quem eram, esses atores políticos que entraram em cena e o que eles reivindicavam? Primeiro, a gente tem uma burguesia industrial. Essa burguesia industrial, ela pressiona o governo para que aumente o preço, os impostos sobre os produtos estrangeiros, porque com isso o valor desses produtos subiria e os produtos nacionais, os produtos industrializados nacionais, seriam mais atrativos ao consumidor por estar com um preço mais acessível. Além disso, uma classe média urbana, formada por setores ligados à indústria, ao comércio e a atividades bancárias. Esses setores pressionavam o governo por uma moralização na política, ou seja, que o processo fosse mais transparente e também reivindicavam voto secreto, porque lembre que eu falei nas aulas anteriores que o voto era aberto, tinha que se declarar em quem votava. Então, e o terceiro grupo, o operariado. O operariado reivindicava melhores condições de vida, melhores condições de trabalho e também reivindicava poder participar da vida política do Brasil. A década de 20 também foi marcada pela ocorrência do movimento tenentista. O que foi isso? Foi uma série de levantes liderados por militares de baixa patente, geralmente tenentes ou capitães, e que eles acreditavam que o exército tinha o dever de moralizar a política brasileira e de derrubar a república oligárquica, estabelecendo uma nova organização republicana. O primeiro desses levantes foi o movimento que ficou conhecido como os 18 do Forte de Copacabana. E tudo começou quando, no ano de 1921, o Arthur Bernardes, o então candidato a presidente da República, ele tem algumas cartas com conteúdo muito ofensivo ao Exército e a figura do Marechal Hermes da Fonseca, que era uma figura de destaque, muito querida no Exército. Essas cartas com conteúdo muito ofensivo e que supostamente havia sido assinada pelo Arthur Bernardes, essas cartas são divulgadas. Então, olha só o moído que deu, porque causa um inconveniente muito grande entre os militares e esse candidato, que ele acaba vencendo as eleições.
começa uma série de discussões e de atritos que acabam culminando no fechamento do clube militar e na prisão do Hermes da Fonseca. Minha gente, foi bafo, viu? Então, os militares acabam organizando alguns levantes contra o então presidente da República na época, o Epitácio Pessoa, e também visando impedir a posse do Arthur Bernardes. Porque, vejam bem, o Arthur Bernardes havia sido eleito, mas levava um tempo até tomar posse. Até hoje isso acontece. As eleições acontecem em um determinado mês, é feita a apuração, mas a posse ela só vai ocorrer cerca de 3 meses depois. Então, o presidente, o governador, o prefeito anterior, ele ainda tem um tempo no cargo para fazer essa transição, né? Para fechar as coisas que tem que fazer e entregar o cargo para o próximo. Então, do mesmo jeito acontecia naquela época, só que o prazo era bem maior. E aí, por isso que com esse levante, eles pretendiam derrubar o presidente e impedir a posse do presidente novo. Só que o levante foi todo organizado, montadinho, mas acabou vazando essa situação. E como não havia militares de alta patente, coronéis, grandes comandantes envolvidos, o presidente sai falando com essas pessoas de mais alta patente e acaba desarticulando o movimento. E no dia que era para acontecer, apenas 2 quartéis se rebelam. O Clube dos Militares e o dito Forte de Copacabana. E aí, o que acontece? Eles são cercados, que logicamente estão em número menor, e vai tendo uma série de deserções, né? Pessoas vão se entregando, outras pessoas vão sendo presas, até que sobram os 17 do Forte, os 17 que saem marchando em direção ao Leme. Professora, você não falou que eram 18? Sim, porque no meio do caminho, um civil, uma pessoa que não era militar, que estava passeando, ele se junta à marcha junto com esses 17 do Forte. Gente, até hoje eu não consigo imaginar que loucura é essa, que você está passeando e vai ver uns militares ali que estão protestando contra o governo. Eu vou junto. E eles são encurralados e acabam muitos sendo mortos, alguns sobrevivem. E esse civil que se juntou, viu, para quem está curioso, foi morto também. E é assim que acaba o movimento dos 18 do Forte de Copacabana. Após os acontecimentos do 18 do Forte, o governo aumenta ainda mais a censura e a repressão. Isso leva a ocorrer um novo levante militar, agora em São Paulo. Só que esse levante foi rapidamente reprimido e esses militares acabam se refugiando no sul do Brasil, onde encontram os militares liderados por Luiz Carlos Prestes e se juntam a esse grupo, formando a Coluna Prestes, que começa uma marcha pelo interior do Brasil, denunciando o governo e tentando chamar a população para aderir às suas ideias e aderir a essa proposta de reforma da República. Só que quando eles chegam no Nordeste, os coronéis já haviam contratado cangaceiros para combater essa Coluna Prestes. Os coronéis, eles estavam vinculados ao governo federal através daquela história da política de governadores. Então, tudo nessa combinação, eles contratam esses jagunços para afugentar os militares da Coluna Prestes e que acaba dispersando, né? Muitos desertam e os que restam vão se refugiar na Bolívia. Então, por hoje ficamos aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!